Bom dia, gente boa. Que Deus te abençoe nessa quarta manhã de domingo de novembro de 2020. Você da Igreja de Vila Carioca, você da Congregação de Ana Gonzaga e você que nos assiste, Deus abençoe a sua vida ricamente nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar sobre a água da vida. E o texto básico é João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 34. Dá uma pausazinha no vídeo, faz a leitura do capítulo 1 de João, do verso 1 ao verso 34. Depois você volta no vídeo para nós ganharmos um pouco mais de tempo e elaborarmos melhor o nosso estudo, ok? Já voltou? Show de bola. As igrejas reformadas, que são a nossa, a igreja presbiteriana, uma igreja reformada, de herança reformada, atualmente elas são taxadas, ou sempre foram taxadas, depois de umas décadas para cá, de ter uma certa sequidão espiritual. No cenário atual, nos parece que estamos em uma epidemia de falta de piedade pessoal e falta de entusiasmo por comunhão e evangelismo. Isso mesmo, parece que está uma sequidão de fazermos isso, uma epidemia. O compromisso com Cristo e sua igreja, por vezes, nos parece que está nublado com outras prioridades, ou com outras prioridades. O que podemos fazer? Ao considerar o papel, por exemplo, lógico e evidente do Espírito Santo na evangelização, ou na comunhão, nas missões, na evangelização, surgem três considerações. A primeira delas: precisamos do Espírito Santo na comunhão e na evangelização? Responda você. Se você respondeu que sim, se precisamos, né? Então, devemos mencioná-lo, é a segunda consideração, em nossa comunhão e na evangelização? Se a sua resposta foi sim, se mencionamos, né? Quais as atividades dele na comunhão e na evangelização? A principal resposta à primeira dessas considerações, né, encontra-se no começo da era evangélica ou cristã, com João Batista. Ele declarou assim em João, capítulo 1, do verso 33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Também registrado em Lucas, capítulo 3, verso 16. Há duas verdades distintas aqui. A primeira delas é que o próprio Cristo ele foi capacitado pelo Espírito Santo em sua proclamação do Evangelho. Como Jesus descreveu o seu ministério público, então? Citando Isaías, capítulo 61, 1 e 2, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então precisamos cumprir essa promessa, ou cumprindo a promessa. Por sua vez, os discípulos foram proibidos de pregar, muitas vezes, até que recebessem a unção do Espírito. Atos capítulo 1, do verso 4 e o verso 5 registra isso. Paulo, ele recordou aos crentes de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 1,5, a seguinte indagação: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena comunhão, em plena convicção. Pedro também ele resumiu, lá em 1 de Pedro 1,12, o assunto quando se referiu àqueles que lá estavam. Ele diz assim: que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. No Novo Testamento, esta é a única maneira pela qual o Evangelho pode ser verdadeiramente pregado. Verdade? É assim que deve ser. A segunda verdade do texto é que João Batista ele define o ministério de Cristo como a outorga do Espírito Santo sobre o povo. Ou seja, ele direciona e ele, entre aspas, empodera o povo a evangelizar de acordo com a unção do Espírito. Mais uma vez, eu não sei quem são os escolhidos, mas a minha tarefa é pregar o Evangelho. E se a minha tarefa é pregar o Evangelho, quem sabe dos escolhidos é o nosso Deus, através de Jesus, que vai salvar, e o selo do Espírito Santo, que vai ser na proclamação da palavra. As palavras de João não são apenas uma predição referente ao dia de Pentecostes.
são também uma afirmação poderosa sobre a missão de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 13, capítulo 4, se eu não estou enganado, deixa eu dar uma aumentadinha aqui rápida, só para ver qual é o capítulo. Capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não podemos, amados, evangelizar sem um pleno envolvimento do Espírito Santo em cada etapa, respondendo à primeira consideração. Falando sobre o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Com nossa segunda consideração, é muito interessante. Devemos mencionar o Espírito Santo em nossa comunhão e evangelização? Se devemos, reconhecendo que o Espírito Santo é o cerne de todo evangelismo verdadeiro. É Ele quem vai fazer a obra, é Ele quem vai transformar a vida daquela pessoa. Devemos fazer menção dele quando nos dirigimos aos salvos, ou aos não salvos, né? Aqueles que estão ouvindo a palavra naquele momento. Os incrédulos precisam ouvir sobre o Espírito Santo como parte integral da pregação do Evangelho. Será? O Novo Testamento responde que sim. Assim como a sua resposta também foi sim, muito provavelmente, quando Jesus se envolveu no Evangelho ou no evangelismo prático. Ele não hesitou em falar claramente sobre o Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos que ele tinha de nascer do Espírito e ofereceu a água viva do Espírito Santo à mulher samaritana, do poço de Jacó, bem como as multidões reunidas na festa dos tabernáculos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, 5 e 7, capítulo 4, verso 10, capítulo 7, 37 até o 39. Com a mesma clareza, o apóstolo Pedro, ele se referiu ao Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele diz assim em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. E essa não foi uma oferta limitada que marcou o início da nova aliança, visto que Pedro ele continuou, para vós outros é a promessa do Espírito, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus, eu sei que você completou, chamar. Décadas mais tarde, Paulo ele expressou o interesse de que os discípulos de Éfeso, ou lá da igreja de Éfeso, né, os Efésios, entendesse que uma posse consciente do Espírito Santo, posse aqui é se deixar possuir pelo Espírito Santo, não que você tenha posse dele, tá? É necessária para alguém desfrutar a segurança do Evangelho, registrado em Atos 19, de 1 até o verso 6. O Novo Testamento apresenta o Espírito Santo como aquele que dá o poder pelo qual o Evangelho tem de ser pregado e como a essência do Evangelho frequentemente reconhecemos isso. Precisamos reconhecer isso. Esperando a obra do Espírito Santo. Nós pregamos, nós evangelizamos e a obra do Espírito Santo precisa ser deixada que Ele faça. Outra consideração que nós fizemos logo no início. Quais as atividades dele, do Espírito Santo, na comunhão e na evangelização? Já que precisamos falar dele, já que temos que mencioná-lo, né, na evangelização. Então, qual é a função dele, qual é a atividade dele? Nossa resposta é importante, porque afeta profundamente as nossas expectativas sobre a evangelização, sobre a entrada de pessoas na igreja, novos convertidos, né? Quanto pregamos o Evangelho de Cristo também. As obras do Espírito Santo no evangelismo são 3. A primeira delas, conforme já vimos, é dar poder à pregação do Evangelho. Poder à pregação do Evangelho. Paulo ele testifica lá em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, e de poder. A segunda operação é convencer aqueles que são mortos em delitos e pecados, convencê-los de que são responsáveis pelos seus próprios pecados diante de Deus. O Senhor Jesus prometeu, quando Ele, o Espírito, vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. João capítulo 16, 8 até o verso 11. Pregamos, colocamos a palavra do Senhor em evidência, é o Espírito Santo quem vai transformar a vida daquelas pessoas. Não quer dizer que a palavra é sem unção, não quer dizer que fulano tem mais unção do que o outro, não quer dizer nada sobre isso. A simples exposição da palavra de Deus constantemente faz com que cada pessoa seja selado pelo Espírito Santo de acordo com a vontade do nosso Pai em relação àquela pessoa. Conheço histórias ou inúmeras histórias de pessoas que oram por entes queridos, né, por parentes, que pedindo a Deus a conversão, pedindo a Deus a mudança de vida, pedindo a Deus a mudança de trajetória, pedindo a Deus assim orações constantes sobre determinado membro da família, e você vê assim 20, 30, 40 anos de oração de uma pessoa em relação àquela pessoa, e quando chega assim próximo, Jesus opera e a pessoa volta. Mas às vezes demora 20, 30, 40 anos. Às vezes demora um dia, um ano. Ou às vezes não acontece. Porque é da vontade de nosso Pai e a unção do Espírito Santo. É Ele quem convence. Um criminoso, ele só sabe, ou ele só se considera um criminoso quando ele é preso pela polícia e julgado. E mesmo assim, lá dentro, ele não se arrepende. Muitos não se arrependem daquilo que ele tenha feito ou cometido como crime. Até o momento em que ele é pego. Quando ele ainda não é pego, ele continua fazendo e cometendo aquilo. Mesmo sabendo que, na mente dele, que está errado, mas ao mesmo tempo ele não considera um erro. É aquela velha história. Quando a polícia ou o policial prende o bandido, ele vira bonzinho. Não, moço, não sou eu. Não, eu só fiz isso por causa daquilo. Não sei o que, vira bonzinho. Mas quando o policial não está perto, ele não é tão bonzinho assim. É um exemplo prático que você vê na televisão acontecer. Você assiste isso nos noticiários. Mas isso também está presente em todos os pecados que aparecem diante de você. Até você ser flagrado, pego, você não considera aquilo que você está fazendo errado ou pecado. Mas o nosso Deus sabe exatamente. E isso quem vai fazer o arrependimento e a mudança de pensamento ou a metanoia em cima daquilo é o Espírito Santo de Deus. Sem entrar em detalhes, amados, dessa passagem, lá de João capítulo 16, 8 a 11, claro que mentes são cegas por Satanás, é isso que nós estamos falando agora. 2 Coríntios capítulo 4 diz isso. Não serão abertas pela persuasão ou pelo raciocínio humano. Você vai falar, e a pessoa vai ficar aquela cara de paisagem. Cara de paisagem. Você vai falando. É como se fosse, desculpa os adolescentes, eu já fui, então eu sei como é que é isso. A mãe ou o pai fala, e a gente fica lá assim. A criança também, eu já fui, né? A mãe vai lá e fala, e a gente fica lá assim. Uma obra espiritual de convicção é necessária. Um abrir do coração para o Evangelho. E somente Deus, o Espírito Santo, pode realizar essa obra. Sabe por quê? Ele ressuscita mortos, cegos e surdos espirituais. A terceira operação do Espírito Santo é, sem dúvida, trazer os mortos à vida, os cegos a enxergar, os mudos a falarem e a ouvirem, e os surdos a ouvirem. Ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ou nascer no Espírito. João capítulo 3, do 1 até o 8. Paulo, ele se regozijava nessa obra de regeneração do Espírito. Ele disse assim lá em Efésios capítulo 2, 4 e 5, texto maravilhoso e áureo, principalmente para as igrejas reformadas. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, porque, pela graça, eu sei que você completou, sois salvos. O propósito imediato do Evangelho não é reformar as pessoas ou influenciar a sociedade. Tampouco é encher o auditório da igreja. O propósito do Evangelho é comunicar vida espiritual,
há pecadores mortos em ofensas e pecados. Isto é algo que somente o Espírito Santo pode realizar. E Ele o faz de maneira soberana. O nível humano, talvez vejamos pouco da operação do Espírito de Deus, porque não o pedimos, né? Nem esperamos vê-la. Se o Espírito de Deus está entre nós, estejamos certos de que não impediremos a obra que Ele veio realizar. Mas se o entristecemos com o nosso baixo nível de expectativas, né, vamos dizer assim, Ele pode reter a sua liberdade por algum tempo, porque a vontade é dele, é Ele quem sabe, Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. O verdadeiro avivamento, amados, derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Mas isso jaz no soberano dom de Deus, e não podemos fazê-lo acontecer, somente o nosso Deus faz isso. Podemos realmente preparar o solo por meio de oração, de fidelidade, pertinaz a Cristo, de pregação do Evangelho. Nós estamos preparando o solo, o envio de Jesus na nossa vida faz com que eu e você prepare o solo para que o Espírito Santo plante a semente da salvação na vida de várias pessoas. Por isso Ele usa homens pecadores como eu e você. Homens aqui é o gênero, como eu e você, para a glória dele. Não podemos negligenciar essa ação do Espírito, de maneira alguma. Nós precisamos também, amados, evitar vários perigos. Um pouco de inquietação é compreensível, né? Pode aparecer várias coisas, mas não podemos enredar ou até mesmo colocar culpa nos outros em relação a determinadas coisas que acontecem ou deixam de acontecer na igreja. Creio que, mais ou menos assim, o Charles Spurgeon, ele tem um texto muito claro. Ele fala sobre assim: eu olhava para Cristo e a pomba da paz voava ao meu coração. Eu olhava para a pomba e ela ia embora novamente. Não ousamos tirar nossos olhos de Cristo. Precisamos olhar sempre para Cristo. Circunstâncias irão acontecer dentro e fora da igreja, mas Ele não quer que isso entristeça o seu coração a ponto de você de preparar o solo para que o Espírito Santo faça a obra. E assim a igreja vai crescer. Você recorda que essas palavras foram preferidas em resposta à pergunta de Paulo: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Que Deus te abençoe nessa quarta manhã de domingo de novembro. Em nome de Jesus. Amém.